que é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o TVRI 11. Muitos falam mal de fundos imobiliários de agências bancárias, mas eu invisto no RBVA e no TVRI. Os dois estão na minha carteira da aposentadoria. É que eu acho interessante esses fundos que eles têm imóveis de renda urbana nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, né? E eu acredito que para venda ele tem uma liquidez melhor do que galpões logísticos, dependendo da região onde está vendendo, de onde se localiza esses galpões, né? E como são valores um pouco menores, né? 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, eu acredito que tenha mais liquidez na venda. E como agora o TVRI agora é uma gestão, passou a ser gestão ativa, né? Eles estão vendendo alguns ativos ali, né? Algumas agentes bancárias com lucro. Eu acredito que agora em diante eles possam diversificar, né, a sua carteira de imóveis e sair dessa concentração do Banco do Brasil. Está cotado a R$ 89,60. Está entregando um yield de 12 meses de 13,29, P sobre VP de 0,89, quer dizer que está 11% abaixo do valor patrimonial. Liquidez diária bem tranquila aqui, acima de 1 milhão. Bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo. Variação de 12 meses de 2,28%. Ação padrão sem o reinvestimento dos dividendos, né? Saiu a R$ 100, chegou aqui no topo aqui, ó, de 2024, de 107,5%. Lembrando que esse gráfico aqui ele tá a partir de 2023, porque ele mudou o seu ticker. E agora aqui, ó, a mínima foi de R$ 80,93. Um yield de 1,14% ao mês. Um dividendo de R$ 1,03. Relevante após o relatório gerencial aqui de março, né? Então vamos comentar sobre esse fato relevante, que eles fizeram a venda de duas agências bancárias. Esse aqui da Catedral Sorocaba, que era um imóvel de mais de 2.000 metros quadrados. E na assinatura da escritura definitiva eles receberam o valor à vista de R$ 6.052.000. E a venda da agência Ponta Grossa, de um imóvel de 6.808 metros quadrados. A transação foi feita no valor de R$ 14.500.000. E 5 milhões vai ser recebida nessa data, que é dia 30 de abril de 2025. E a segunda parcela de R$ 4.750.000 daqui a 12 meses. E os outros R$ 4.750.000 a ser paga daqui a 24 meses, após a assinatura. Parcelada não está escrito aqui nesse relatório se vai ter a correção ou pela inflação ou por algum outro índice aqui, né? Então, eu acredito que vai ser nesses valores que eles foi estipulado aqui, ó, de R$ 4.750.000. De março de 2025. Início em dezembro de 2012. Taxa de administração bem interessante, baixa aqui, né, de 0,28% ao ano, e não tem taxa de performance. E a DR do fundo eu achei bem interessante, porque ele mostra 12 meses aqui, ó, de receita. E aqui em março aqui, ó, teve uma receita total de mais de 16 milhões e uma despesa total de quase R$ 762.000. E o resultado correspondente por cota foi de 99 centavos.
E o resultado não recorrente por cota foi de 0,1 centavo. Aí o resultado por cota aqui foi de R$ 1 e ele distribuiu R$ 1,03. Então ele usou essa reserva de lucro aqui de 3 centavos. Praticamente o fundo está entregando o resultado recorrente, o resultado de aluguéis, né? Então é uma receita aqui que não vai ter tanta oscilação, né? Daqui para frente, porque o contrato dele vai vencer em novembro de 2027. Então até lá a gente vai ter uma receita bem interessante e reajustada pela inflação. Reserva não distribuída de 52 centavos. Devido a alguns imóveis que eles venderam com lucro, e eles conseguiram acumular essa reserva. O interessante é que com essa reserva eles conseguem linearizar a distribuição, né? Mês a mês. E a rentabilidade do fundo é bem interessante. Ele superou aqui o IFIX e o CDI líquido. E, e a rentabilidade desde dezembro de 2012 até março de 2025 foi de 203,6%. Esse gráfico aqui ele está incluso os dividendos. Todos os fundos imobiliários, né, no seu relatório gerencial, eles tinham que ter isso aqui, né? Composição do patrimônio líquido. Ó, aqui de imóveis, eles têm tem um pouco mais de 1,5 bilhão. Aí de recebíveis, 49,700 milhões. De caixa, de 50,200 milhões. CRI, de 4,700 milhões. Aí tem esse outros aqui, que é menos 5,400 milhões. Sobrando um patrimônio líquido de 1,613 bilhão, mais ou menos. O bom desse fundo é que ele não tem alavancagem, dívida, né? Esse é um lado positivo. Essas 3 vendas aqui, ó, das agências, Tijuca, Brás e Juiz de Fora, eles têm esses valores a receber nesses anos. Que é isso aqui, ó, nesse valor aqui, ó, de 49,700 milhões. Mais ou menos 100 milhões aqui, ó, que eles têm em caixa, e de para receber aqui, ó, de 49,700 milhões, quase 100 milhões que eles podem investir em outros imóveis para diversificar o seu segmento e o inquilino, né? Porque o Banco do Brasil aqui praticamente aluga todos os imóveis desse fundo. O fundo se tornou gestão ativa em novembro de 2023. E nesse meio tempo eles fizeram essas 3 vendas de imóveis, né? Da agência de Juiz de Fora, agência Brasa, agência Tijuca, que gerou um lucro de 32,900 milhões. E por cota foi de R$ 2,07. Transição de regularização das matrículas. Como os imóveis era de propriedade do Banco do Brasil, agora está mudando de propriedade para o fundo imobiliário. Regularização, o fundo não consegue fazer a venda dos imóveis que compõem a carteira, né? Por isso a importância em regularizar todos os imóveis. Para o fundo vender os ativos que compõem a carteira, né? Que é as agências bancárias, a matrícula tem que estar regularizada. Porque se tiver irregular, o fundo não consegue vender. Por isso essa importância em regularizar as matrículas aqui, né? O portfólio é de 61 imóveis, 306.483 metros quadrados de ABL, e está diversificado em 14 estados. E os contratos de locações irão terminar aqui, ó, em novembro de 2027.
Então tem praticamente mais um ano e meio para poder vender os ativos e diversificar a sua carteira, né? É isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira da aposentadoria. Vou citar alguns pontos positivos e outros negativos desse fundo. O ponto positivo é que o fundo tem uma diversificação grande de imóveis, né? 61 imóveis na sua carteira. Não tem alavancagem, então o cotista não precisa se preocupar se o fundo vai ter capacidade de pagar a dívida ou não. Entregando um ótimo dividendo, que é praticamente o recorrente, que é praticamente dos aluguéis que entra dos imóveis. E o último é que os imóveis, apesar da diversificação, os imóveis se localizam em grandes centros urbanos. E como é um valor agregado mais baixo, tem uma liquidez maior, é mais fácil de se vender, né? Então isso aí é um outro ponto positivo. Os negativos. Tem uma concentração aqui, né, de inquilino do Banco do Brasil. O fundo tem que diluir essa concentração, vendendo ativos, comprando outros ativos com outros inquilinos de outros setores. E o outro é o contrato de locação, que é feito, que é do Banco do Brasil, né? Que vai vencer em novembro de 2027. É um contrato meio curto, né? Esse aqui é um ponto de atenção que o cotista vai ter que estar de olho. Nesse meio tempo aí o fundo tem que vender ativos e comprar outros para diversificar a sua carteira, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor se inscreva e dê o seu like. E muito obrigado a todos. Valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac.